Boa noite, pessoal. Eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo na área de gestão em saúde há 13 anos e quero começar mais uma noite muito especial com você que nos assiste, agradecer por você ter nos acompanhado todo esse período, estar conosco tanto no YouTube quanto no Instagram, seguindo o podcast Conexão Saúde Minas. Quero te convidar, se você não está seguindo a nossa página, já clica aí no botão de se inscrever. Já se inscreve no nosso canal no YouTube, já se inscreve na nossa página no Instagram. Nós temos recebido pessoas de alto nível, pessoas com um conhecimento engrandecedor para compartilhar com vocês muito conteúdo, muitas orientações. Aqui a gente não fala de dica, a gente fala de orientação técnica, orientação clínica. Você já sabe que a nossa entrega é uma entrega responsável, então compartilha com as pessoas que você conhece um conteúdo responsável que nós temos aqui em Uberlândia. Nós começamos no mês de fevereiro desse ano e hoje nós somos já a maior página da área de saúde, a que mais cresce, que só fala de saúde, gente. Então, compartilha com o colega, compartilha com o pai, com a mãe, com o avô, com as pessoas que querem saber da área de saúde. Hoje, mais uma vez, eu gosto sempre de começar agradecendo a Deus pela oportunidade de ser uma pessoa que traz informação, um conteúdo consciente, um conteúdo responsável, e pelas pessoas que vêm se conectando com a gente, as pessoas que, tantos profissionais que estão vindo aqui, que estão aqui conosco, o André que está ali atrás das câmeras, né, de um projeto maravilhoso também, e daí em diante também agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam nesse projeto. A começar, eu quero falar da Fênix Gestão em Saúde. A Fênix é uma empresa de urgência e emergência que atua no mercado do Triângulo Mineiro, em São Paulo e agora também no Nordeste há mais de 16 anos. Eles já estão presentes no mercado, promovendo soluções aí para o nosso público, para a nossa população, soluções responsáveis, atendendo os hospitais, atendendo empresas de home care. Quero agradecer também a oportunidade de apresentar a minha empresa, a iCare. A iCare é uma empresa de home care, treinamento e desenvolvimento de profissionais, onde o nosso maior valor são as pessoas. A gente se preocupa com um serviço de qualidade. A Copy Assist, que é uma empresa, uma cooperativa de enfermagem, com técnicos de enfermagem e enfermeiros, onde eles também estão focados num desenvolvimento profissional mais assertivo, desenvolvimento de profissionais da área de enfermagem com qualidade. O Dr. Diego Melo, que é o conhecido como Mago das Fórmulas, farmacêutico, especialista na área de saúde estética, referência aqui pra gente, para o Triângulo Mineiro e Goiás, e professor em diversas áreas e vem entregando soluções tanto para rejuvenescimento corporal quanto facial. E o projeto Famílias Raras, que são nossos apoiadores, o André está aqui com a gente, que é um projeto que a gente acredita, que a gente aposta, que a gente tá junto e que a gente quer ver crescer, né, que é o Famílias Raras. É um projeto que apoia pessoas, uma ONG, né, que apoia pessoas com doenças raras, crianças, jovens e adultos com doenças raras, através de atendimento clínico, terapêutico, suporte jurídico, dentre outras subvenções, né, que são fornecidas aí às pessoas que se achegam Famílias Raras. Muito obrigada a cada um de vocês. E aí, gente, quero apresentar para vocês hoje, então, uma pessoa super especial que eu conheci, que nos procurou e que pude estudar, pude conhecer o currículo. A gente adora pessoas que gostam de estudar, pessoas incomodadas, pessoas que se incomodam em entregar o melhor, entregar que não se satisfazem com o pouco, com o convencional, que é ali o básico do dia a dia. Eu gosto de falar que hoje em dia você ter uma graduação e uma pós-graduação, uma especialização, é o básico, né? Especialização deixou de ser diferencial há muito tempo. Então, diante disso, eu quero apresentar para vocês o Dr. Lucas Mundim. Dr. Lucas, fiquei encantada com o seu histórico profissional. Dr. Lucas, ele
formado como médico veterinário. Eu quero falar dessa formação também, apesar de não ser o nosso foco, acho importante a gente ressaltar a quantidade de estudo que você tem. É fisioterapeuta e é especialista, gente, no tratamento da dor, tá? Hoje vai ser o nosso foco. Ele tem inúmeras outras formações que eu vou deixar ele se apresentar, mas eu quero ressaltar, assim, a admiração que eu tenho pelos profissionais que realmente têm esse olhar diferenciado para entregar o melhor para os pacientes. Seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer melhor, contasse um pouco do seu histórico profissional, dos seus estudos, para a população de Uberlândia que está te conhecendo agora. Luana, obrigado. Boa noite. Bom, boa noite a todos que nos assistem, né, também. Então, eu me formei em fisioterapia em 2005. Tive meu consultório, minha clínica de fisioterapia, trabalhava com essa parte convencional da fisioterapia, né, apelidado convencional. A fisioterapia é uma área extremamente ampla. A gente atende diversas áreas da saúde. Então, casos reumáticos, ortopédicos, ginecológicos, uro, pediatra, neuro, trabalho, perícias. É uma área muito ampla. Eu gostava muito de trabalhar com a parte ortopédica, né? Sempre me identifiquei bastante com isso. Fiz cursos de RPG, cursos da parte de reabilitação ortopédica, reabilitação pós-operatória de joelho, treinei e reabilitei bastante pessoas normais, não atletas, que é muito mais difícil, pode assim se dizer, porque a pessoa não está por conta de se tratar ali, de fazer a reabilitação daquele joelho, né? Então ela trabalha o dia inteiro e tira um horário do dia para ir. Então a reabilitação dessa pessoa é muito mais difícil. Começa a fisioterapia no pós-operatório mais tardio, enquanto que o atleta normalmente ele começa de forma muito imediata. Sim. Eu fiz cursos de RPG, eu fiz cursos de microfisioterapia. Olha só. Eu fui fazendo cursos de várias áreas, né? Por quê? Porque eu me deparava com situações, com casos de pacientes que você fazia tudo que estava recomendando a literatura e o paciente não melhorava. Né? Claro que não todos, tinha um ou outro que não melhorava. Eu falei, gente, o que ficou faltando? O que eu ainda não sei? O que eu posso acrescentar de tratamento aqui para fazer com que esse paciente fique bom? Então eu fiz curso de terapia por ondas de choque, eu utilizo essa técnica no meu consultório. E ao longo do meu trajeto ali, da minha vida, eu me casei, a gente teve uma oportunidade de se mudar aqui de Minas e fui para o Mato Grosso. Eu já tinha me formado também depois em medicina veterinária, aonde eu pensava que eu ia fazer a fisioterapia veterinária, que eu gosto, eu acho bem bacana. E aí no Mato Grosso eu estava fazendo as duas coisas. Eu estava trabalhando tanto com a parte de medicina veterinária, fazendo fisioterapia, mas eu tinha o meu consultório para fazer atendimentos humanos. E lá no Mato Grosso eu levei coisas diferentes que lá não tinham. E aí aquilo foi atraindo pacientes, pessoas, né? E as pessoas foram gostando disso. Então foi quando eu encontrei um nicho. As pessoas estão precisando fazer algo diferente, porque lá se fazia também o que eu me formei para fazer, né? E aí, muitos casos, pessoas que tratavam não estavam tendo sucesso com a medicina tradicional, com a fisioterapia, com os remédios, com as cirurgias, e vinham se tratar comigo, e o que de novo eu levei para lá, como o laser e a terapia por ondas de choque, começou assim, ser um divisor de águas. As pessoas começaram a me procurar. Resultado, né? Pelos resultados que eu estava tendo. Utilizando do laser, do ILIB, eu comecei a tratar casos que antes eu não conseguia tratar. Eu estava na parte ortopédica. E, de repente, eu estava conseguindo melhorar o sono do paciente. Eu estava conseguindo fazer com que um paciente conseguisse diminuir o uso do cigarro. Eu conseguia melhorar o funcionamento intestinal do paciente. Então aquilo foi abrindo um leque de patologias a serem tratadas. E meio que por um acaso, um colega meu entrou em contato comigo, ele é de Cachoeira do Itapemirim,
entrou em contato comigo para saber um pouco a respeito da terapia por ondas de choque que eu fazia. E eu fui conversando com ele, explicando e mostrando a minha admiração que eu tinha pelo que eu fazia. E ele virou para mim e falou: Lucas, você que gosta disso e ter um resultado, fazer algo diferente, eu vou te indicar uma terapêutica totalmente diferente disso daí. E foi aí que eu conheci a terapia neural, Uhum. em meados de 2019. Legal. Eu fiz meu primeiro curso de terapia neural. Minha primeira paciente era uma senhora que, palavras dela: Lucas, eu já gastei fazenda para me curar desse meu problema. Dor na coluna. Dores de coluna, cirurgias, fisioterapia, exercício, remédio. E no meu primeiro atendimento dessa senhora, eu fiz uma aplicação na cicatriz da cirurgia dela, na região da coluna lombar. E essa senhora me fala assim: Lucas, aliviou 80%. Doutor Lucas, vamos lá. A gente já Coisa legal. é maravilhoso. E aí eu fui me apaixonando por essa técnica, fui estudando mais. De 2019 a 2020, eu acho que eu fiz 12 cursos assim, ó, quase relacionados a terapêuticas, terapia neural. Explica para o pessoal, porque é muito bonito falar, né? Para a gente que é da área de saúde, para quem nos assiste que é da área de saúde, não tem nenhum mistério, a gente consegue entender bem. Mas tem muitas pessoas que vêm nos acompanhando, inclusive recebi muitos comentários nos últimos entrevistados também, pedindo indicação de atendimento, procurando o profissional para ser atendido. Então, acho interessante a gente explicar o que é a terapia neural. Explica para o pessoal. Então, a terapia neural é uma técnica que a gente usa um medicamento que é um neural terapêutico. Esse neural terapêutico se chama procaína, que é uma substância que foi criada para ser um anestésico local. Mas ela era ruim, de certa forma, como anestésico, porque demorava a anestesiar e o efeito passava rápido. Uhum. E meio que por acaso, descobriram o seu efeito terapêutico, utilizando ela em baixa concentração, porque eu não quero anestesiar, mas utilizando ela em baixa concentração, ela vai interagir com terminações nervosas do corpo da pessoa. Uhum. Então, aqueles lugares que sofreram agressões, no caso do corte, você está cortando terminações nervosas. Sim. E quando você sutura aquela ferida, como que se reconectam esses fios elétricos que foram rompidos? Né? Ninguém sabe, não tem nenhum exame que consiga averiguar isso. Mas aquilo pode deixar uma memória de um trauma ali naquelas células. E essa técnica, o que ela faz? Como ela tem uma ação neural, elétrica, sobre essas células neurológicas, é como se ela desse um start elétrico. E aí ela estimula o corpo a fazer o trabalho dele. O trabalho dele é o quê? É detectar coisas erradas e se curar. Né? A palavra disso se chama homeostasia. Sim. O nosso corpo está o tempo todo tentando fazer isso, trazer qualquer coisa de errado para a normalidade. Uhum. E essa é uma técnica que faz isso. Estimula o seu corpo a se autocurar. Perfeito. E tem alguma contraindicação? As contraindicações, na maioria das vezes, elas são mais precauções. Né? Então, por exemplo, se um paciente tiver uma reação alérgica, você não pode utilizar isso. Mas na grande maioria das vezes, como é que você sabe se ele é alérgico ou não? Você aplica e observa. Né? Um dipirona, como você sabe se é alérgico? Eu tomei uma vez, então, às vezes você vai ter que experimentar, porque não existem os testes alérgicos assim. Pelo contrário, essa medicação, ela até tem uma ação anti-alérgica. Perfeito. Então, é até interessante utilizado em situações alérgicas. Perfeito. Por exemplo, um paciente que estiver utilizando um anticoagulante forte, como um Xarelto, a gente vai ter que ter cuidado. Não é que seja contraindicado, tem uma certa precaução. Por quê? Porque se você for aplicar num local e tiver um grande vaso sanguíneo ali próximo, se acertar esse vaso, o que vai acontecer? Vai sangrar, vai ficar roxo. Não vai ser uma hemorragia que seja difícil de ser contida, não. Porém, vai ficar esteticamente feio. A gente não quer agredir. É uma terapia superficial. É na superfície. A grande maioria das vezes, a aplicação é na beiradinha da pele. É uma pequena pápula que a gente faz. Por quê? Porque é na superfície da pele que estão essas terminações nervosas, que estão esses fios elétricos.
Doutor, eu acho que é muito legal a gente falar sobre a diferença entre a dor aguda e a dor crônica. E antes da gente falar das terapias em si, quais são as principais dores que você trata? Assim, que é o mais comum que você recebe no seu consultório? Quais são os tratamentos que normalmente ali o pessoal te procura para a gente entender aonde que você aplica essas terapias todas que a gente vai falar? Qual que é a diferença entre a dor aguda e a dor crônica? Qual que você trata aí com maior frequência? Certo. Olha, eu sempre gosto de começar explicando como que o corpo funciona, né? Então, o corpo funciona como? Ele detecta e ele reage para corrigir. E as técnicas que eu utilizo são técnicas que vão favorecer para que o corpo consiga fazer o trabalho dele. Para quê? Para tudo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa, o quê? Qualquer coisa. O corpo precisa estar bem para tudo. Para se curar de um câncer, para se curar de uma artrose, para se curar de uma dor, de uma pancada. Sim. Então, eu atendo praticamente de tudo no meu consultório. O que mais procuram são as dores crônicas. Por quê? Porque normalmente esses casos crônicos a pessoa já está há muito tempo sofrendo com dor, já tentou fazer vários tratamentos e não teve bons resultados. E aí, normalmente, elas estão atrás de uma terapêutica diferente do que foi feito para ter um resultado diferente. Eu atendo pessoas que acabaram de se machucar, eu atendo. Um paciente meu chegou lá e falou que eu acabei de ter um torcicolo. Às vezes, um atendimento é coisa rápida, eu consigo solucionar. Né? Agora, os casos mais crônicos já são mais difíceis. A gente vai ter que investigar o que pode estar influenciando e causando todo esse sofrimento. Então, eu atendo casos de fibromialgia, que são os pacientes que mais estão sofrendo, que mais me procuram. São pacientes que já receberam uma notícia de que eles não têm mais sucesso, não tem mais o que ser feito, que eles têm que acostumar com aquela dor e viver com medicamentos que já está acostumado a tomar. Eles me procuram em busca de esperança, né? Então, normalmente são a maioria dos meus pacientes. Eu posso colocar aí que 80% das pessoas que me procuram falam: eu tenho fibromialgia, já detectaram que eu tenho fibromialgia. Ou já me deram esse diagnóstico de fibromialgia, né? Mas eu atendo pacientes com problemas de coluna, hérnias de disco, artroses de joelho, artrose da própria coluna, dores no pé, como esporão, como fasciite plantar, dores no ombro, como tendinites, bursites, rupturas, e outras situações não relacionadas à dor, mas, por exemplo, pacientes com insônia, pacientes com depressão, distúrbios psíquicos, emocionais, pacientes com intestino preso. Olha só, olha que legal, né? Se eu vou estimular o corpo a se autorregular, ele precisa se autorregular em quê? Em tudo. Então, o sono dessa pessoa, o intestino dessa pessoa, o humor dessa pessoa, tudo isso está relacionado. Porque se ela tem uma dor no joelho, seja lá qual for o motivo, e ela não dorme, o nosso cérebro, quando nós entramos em sono profundo, libera um monte de substâncias químicas que são reparadoras, que são regeneradoras. Se essa pessoa tem uma dor no joelho, eu estou tratando o joelho e não me preocupo com o sono dela, se ela não dorme, ela não cicatriza. É uma abordagem holística, não é um olhar integral do ser humano. Vamos falar holístico, vamos falar de integralidade. É uma visão do todo, né? É enxergar o indivíduo como um todo e tratá-lo como um todo, né? E às vezes a gente se concentra, não, eu sou especialista em pé, eu só quero enxergar o pé, eu só quero tratar o pé, mas às vezes o problema não está lá. Às vezes o problema está num local distante. Se eu só enxergar aquilo ali, talvez eu não vou conseguir ter bons resultados. E foi mais ou menos isso que eu parei para refletir, que foi meu início de carreira. É atender e seguir tudo aquilo que estava bonitinho escrito no livro, como conduzir, e alguns pacientes eu não tinha resultado. E aí eu falava, o que está faltando? Está faltando eu procurar muito. Está faltando enxergar que a causa não está ali. Talvez ali é só a consequência. Nós inclusive, nós sabemos que quando nós abordamos essas temáticas, surgem uma série de tabus, uma série de preconceitos
Porém, nós, acho que o André é testemunha viva disso, né? Depois, em algum momento, até te convido a conhecer a história dele e da Marina. Eu, pessoalmente, já testemunhei inúmeros casos de tratamentos que as pessoas não acreditavam ou que existiam tabus relacionados e que o resultado aconteceu através desses tratamentos. Eu estava até, enquanto você falava aí, verificando aqui algumas pesquisas científicas que a gente vai falar aqui também, e o André vai mostrar aí pra gente, daqui a pouco a gente vai falar, tanto da terapia neural quanto dos outros métodos, né, dos outros meios que você utiliza, eu gostaria que você também apresentasse, que são metodologias, essas sim, que já tem bastante estudo, bastante publicações relacionadas. A gente conversava aqui antes, gostaria que você contasse também para o pessoal conhecer a respeito da laser terapia e do ILIB. O que consiste? Vamos falar um pouquinho? O laser são técnicas já mundialmente conhecidas e de longas datas de estudos. Nós estamos falando aí de pelo menos 200 anos de estudo de laser, né? E o laser, ele tem... Como que surgiu? Estudando a luz mesmo, a luz do Sol, que possui todas as frequências de luz. E aí se observava como que cada frequência de luz era absorvida pelo nosso tecido biológico, né, nossa pele, e como que ela interagia, o que ela provocava, né? Então você vai ter luz para vários tipos. Você tem uma luz que destrói uma pedra no rim. Você tem uma luz que destrói um vaso sanguíneo, uma cirurgia a laser, por exemplo, endovascular. Você tem uma luz que estimula a cicatrização e regeneração do tecido. Você tem uma luz que estimula nascer e crescer e proliferar novos vasos sanguíneos, né, que vão irrigar melhor um determinado tecido. Tem luz que vai diminuir o processo inflamatório, que vai estimular a liberação de substâncias que proporcionam alívio de dor, né, que tem ação analgésica. Então, eu utilizo muito o laser nessa situação, onde você precisa desinflamar um tendão. Então, quando você vai posicionar um aparelho, você vai mirar, então você precisa, não é só chegar a ter um aparelho em casa, você tem que conhecer a anatomia do local. Posso mirar essa luz, ela vai atravessar a pele, atravessar o tecido subcutâneo e vai atingir lá um tendão de um músculo, por exemplo, que está tendo inflamação. E aí essa luz vai ser absorvida pelas mitocôndrias dessas células, e essa mitocôndria ela é responsável por produzir energia. Então, quer dizer, você está dando energia para que a célula funcione melhor e comece o processo de cicatrização, colocar colágeno naquele tendão. Né? Se precisa nascer novas células ali para cobrir aquele local, então nós estamos estimulando o processo de mitose, meiose celular. Né? Se essa célula guarda um trauma, uma memória assim, a nível celular, nós estamos estimulando para que essa célula apague essa memória desse trauma e funcione corretamente. Então, se a gente for falar de forma biológica, né, o que está acontecendo? Você está estimulando o potencial de ação da membrana celular, que é o processo de respiração e funcionamento de toda essa célula. Então, é muito interessante nesse sentido. Você vai ver excelentes resultados tratando feridas, você vai ver excelentes resultados tratando dores musculares. Então, essas dores de traumas agudos, fui ali, esbarrei, bati, você vai conseguir melhorar a oxigenação de células. A outra forma de utilizar o laser também, que é o ILIB. O ILIB foi o meu início para sair do convencional, pode assim se dizer. Porque quando eu comecei a estudar o ILIB, ainda era pouco difundido. O pessoal descobriu que na Rússia eles usavam o ILIB, que era o laser iluminando as células do sangue por dentro de um vaso sanguíneo. Então era invasivo. Tinha uma fibra óptica que ia dentro do vaso sanguíneo. E aí foram estudando e modificaram, onde você usa um laser, que ele não é invasivo. Ele vai atravessar a pele, né, e ele vai iluminar sobre as células do sangue que eu estou mirando sobre um vaso sanguíneo, na maioria das vezes é a artéria radial, e seus efeitos vão acontecer sobre essas células do sangue, e essas células do sangue vão esparramar
corpo todo de todos esses seus efeitos, o corpo todo. Então, uma célula vermelha, que às vezes está ali num processo já degenerativo, de envelhecimento ou de uma intoxicação, ela já não está funcionando muito bem, ela não está carregando oxigênio muito bem. E quando você ilumina essa célula, ela tem a sua conformação. Tem alguns estudos, principalmente na microscopia de campo escuro, onde a pessoa consegue ver antes e depois de usar essa técnica, o formato que essa célula estava deformada, pronta para morrer, e de repente essa célula está com um formato fofinho, bonitinho, onde ela consegue carregar mais oxigênio e atravessar as barreiras dos vasos, chegar ao tecido inicial e entregar o oxigênio para a célula. Se a gente puder resumir, acho super legal essa explicação, porque você explicou aí fisiologicamente, né, cientificamente, a atuação de cada tecnologia, onde que ela intervém, né? Se a gente puder resumir para o pessoal que assiste, por que toda essa fisiologia impacta na redução da dor? Quando a célula está... Para ficar mais claro. Assim. Quando a pessoa está com dor, ela vai ter um processo inflamatório ali. E ele depende que essa célula, que o corpo consiga reverter essa inflamação. E essa célula, o que ela vai fazer? Ela vai parar de funcionar. Ela tem uma voltagem elétrica, essa voltagem elétrica dela é alterada e ela para de funcionar. Ou não funciona tão bem, ela só funciona para se manter viva. E aí que o processo vai ficando cada vez mais difícil, mais crônico. Quando a gente intervém com essas terapêuticas, eu estou tentando fazer com que essa célula receba mais oxigênio, que essa célula se desinflame. Eu estou fornecendo energia para que ela funcione melhor e ative todo o processo de autocura que o corpo é capaz de fazer naquele local. E aí é a hora que a dor começa a desaparecer, começa a diminuir, aí a inflamação vai cedendo, vai entrando em níveis de controle, porque a inflamação é necessária, mas exagerada ela não vai dar sucesso. Pelo contrário, pode piorar a situação. Então, eu preciso desse controle inflamatório. Sim. E vou estimular a cicatrização. Então, essa cura vai promover o quê? Cicatrização. Se ali está precisando ter colágeno, eu espero que essa célula pegue e coloque ali aquele colágeno no tendão que está, por exemplo, rompendo. Eu acho sensacional essa especialidade. Até a gente entrevistou um médico que também falou sobre essa temática. Eu até brinquei com ele, olha, deveria ser obrigatório para todos, né? Eu fico falando, né, André? Você tá aí atrás das câmeras, você participou, acho que você participou, né, do Bruno Burjail. E acho que deveria ser obrigatório para todos, porque não tem nenhum tipo de alteração clínica que eu conheça que não envolva dor, né? Tem algo que é muito comum, que me surge uma curiosidade. Eu acho que, assim, acredito eu que, além da fibromialgia, que a gente percebe que tem uma incidência muito importante, acho que também a artrite reumatoide, que também tem muita dor, né? É um processo inflamatório importante, tem muita dor envolvida, é a enxaqueca. A enxaqueca, além dessas duas que eu sei que estão muito presentes, principalmente no envelhecimento, elas costumam aparecer. A enxaqueca, as pessoas que sofrem com dores de cabeça, é algo que eu vejo com muita frequência. Você recebe essa demanda? O tratamento é o mesmo? Como que funciona? Eu atendo muitos casos. Não é que o tratamento seja o mesmo. Eu vou utilizar essas terapêuticas, mas respeitando a individualidade dessa pessoa. Porque o que eu preciso saber para uma enxaqueca se curar ou a pessoa ficar bem controlada dessa enxaqueca? Eu preciso saber a causa. Qual é a causa? Na maioria das vezes, se você pesquisar na internet, você vai encontrar enxaqueca, dor de cabeça há muito tempo. Luz, excesso de luz desencadeia, tá? Mas é um gatilho, não é a causa. Comer chocolate, comer leite, café. São gatilhos, não são a causa. Se a causa for um dente, eu já tenho um monte, eu coleciono resultados dos pacientes que eu descobri que a causa era odontológica. E aí, se eu só olhar a cabeça,
Se a minha especialidade for olhar somente a enxaqueca, e se for no pé, uma cicatriz no pé, machucado no pé, ou uma cesariana, tem inúmeros casos onde eu encontrei essa Correlação. exatamente. Paciente com enxaqueca. O que diferencia o meu trabalho é a minha consulta. Eu preciso entender a história de vida do paciente, porque eu quero saber como foi que começou. Esse é o grande diferencial. A técnica é só uma técnica, é o profissional que utiliza ela. Que se eu usar uma técnica mal usada, ela não vai ter sucesso. Se você não tiver a sua expertise, a sua experiência, a sua dedicação de estudo, de compreender isso, talvez não vai ter bons resultados. Né? Eu tenho pacientes que desculpam o dente. Lucas, esse dente aqui está me incomodando esses dias. Não, já até tratei canal. Esse dente já morreu, já matou o que tinha dentro do canal. Mas até hoje ela sente dor. Aí, às vezes, eu faço um teste, eu aplico na mucosa, na frente desse dente, não influencia no dente assim. Tem pacientes que, às vezes, têm a dor, assim, cessada, em seguida após a aplicação. Isso aí, dentro da terapia neural, foi apelidado ou batizado de fenômeno incidente. Você aplica num local que seja um suposto campo de interferência, que é um lugar que está interferindo num outro local distante. Talvez esse lugar nem sintoma tem, por isso que ele foi deixado de lado, por isso que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. E quando eu aplico ali, eu posso ter um resultado em segundos num outro local distante. E aí, eu não sei se era cicatriz, mas eu sei que cicatriz influencia. Aí eu aplico na cicatriz e influenciou na dor de cabeça do paciente. Aí eu penso, tem a ver com isso. Tem relação com a cicatriz. Aquele corte ali cortou a pele, cortou o quê? As terminações nervosas, os fios elétricos. Né? Então, tudo no nosso corpo tem essa conexão. Se conversa, se fala, se comunica. E principalmente comandado pelo sistema nervoso central. Perfeito. Então, nós estamos falando de quê? De um grande circuito elétrico mandando informações para todo o corpo e recebendo informações. E quando ele recebe uma informação, se essa informação está errada, ele já manda a resposta de como corrigi-la. Então, se você pisar num prego, antes de você raciocinar, a resposta já foi, tira o pé daí. Você tem um reflexo medular, claro, mas você tem a ação do sistema nervoso central sobre isso. Simpático, parasimpático. Doutor, normalmente, quando as pessoas te procuram, você comentou que as pessoas já te procuram em um nível, na maioria das vezes, avançado, já tentaram todos os tipos de terapia. Quais são os tabus mais comuns que você enfrenta, as queixas, as crenças dessas pessoas que chegam até o consultório? Olha, não tem mais jeito? O que o pessoal costuma... eu tenho um relato desses pacientes é esse. Olha, já me disseram que não tem mais o que você fez no meu caso. Aí eu pergunto, o que você já fez de tratamento? Aí a pessoa fala, já fiz de tudo. Aí eu continuo indagando. Tudo o quê? Tudo, se pensar. Aí eu tenho a imaginação bem criativa. Eu falo, já fez laser? Não. Já fez terapia neural? Não. Já fez terapia por ondas de choque? Já fez ILIB? Já fez acupuntura, porque é mais difícil? Já fez ozônio? Já fez quiropraxia? E por aí vai? Não. Então você não fez tudo. O que você fez? Não, eu tomei muito remédio. Então você fez muito de um único recurso terapêutico. Perfeito. Não, eu também fiz fisioterapia. Tá, dentro da fisioterapia tem várias coisas, mas provavelmente ela fez aquela fisioterapia convencional. 2 recursos. Eu fiz infiltração, 3 recursos. Eu já tive que fazer cirurgia. Então, às vezes, a pessoa não tentou tudo. Ela tentou vários. Mas, normalmente, está faltando. Tem mais coisas a ser Tem outros recursos. Né? Então, quando a pessoa chega para mim, ela fala assim, eu vim aqui como você é a minha última opção. Você é meu último recurso. Se não der certo, eu não vou tratar nunca mais. Não vou fazer mais nada. E eu falo, olha, não sou sua última opção. Mas eu vou te mostrar que existem várias outras opções. E por que essas opções são viáveis? Aí eu explico como que funciona todo o organismo, que é o corpo que se cura, que é o corpo que se reorganiza. Explico como essas técnicas que eu trabalho vão estimular o corpo dela a fazer isso. E aí a pessoa fala, peraí, nunca tinha raciocinado assim.
né? E aí ela fala, não, faz sentido, quero tentar, é algo que eu ainda não fiz. E aí a gente tenta e normalmente tem um processo bem interessante. Eu acho muito interessante a gente falar sobre tabus, porque todas as terapias, inclusive a gente conversou isso no offline, né? Todas as terapias que são novas, tudo que é recurso tecnológico que vem como inovação, no começo existe um tabu, existe uma, uma crença de que aquilo talvez não seja tão positivo ou que não tenha nada que comprove. E aí a gente vem com estudos, com publicação científica, a gente estava aqui falando, eu acho super relevante se o André puder colocar aí pra gente, falando justamente desse tipo de terapia. Eu brinquei que eu tenho até um amigo que fala que luz é vida, que luz trata, que luz cura. E acho interessante a gente compartilhar com o pessoal. Estou com um artigo aqui que a gente estava falando no offline, da Fiocruz, né? Fiocruz é referência aí no Brasil, de estudos científicos, de publicações e de comprovação científica relacionada às terapias na área de saúde, aos medicamentos. Esse estudo, o título dele é Estudo Clínico Randomizado, Cego, placebo controlado usando laser e lib no tratamento da dor e as alterações sensoriais associadas à neuropatia diabética. E aí, no final do estudo, traz aí a comprovação científica que a gente vai mostrar para vocês, falando que a conclusão do estudo demonstra justamente isso que você trouxe, né? No grupo ativo, mas não placebo, houve diferenças estatísticas entre os valores da baseline e pós-tratamento nas medidas de sensação paradoxal com aumento de resposta positiva. As medidas após o tratamento do grupo ativo apresentou redução na intensidade da dor e ao estímulo doloroso frio ou quente, ou seja, diferente do placebo. Esse estudo foi publicado pela Fiocruz em 2023 e, além desse, tem vários outros estudos comprovando a eficiência científica do tratamento do laser e do ILIB. Eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso. Se você puder trazer outros benefícios que esses tratamentos trazem, acho que a gente tem que divulgar bastante. São terapias inovadoras, tecnologias que agregam na resposta clínica e que vários profissionais estão usando, você como fisioterapeuta, e a gente precisa realmente divulgar e falar bastante para trazer conhecimento para a população. Certo. Olha, o ILIB, ele vai ter ação analgésica, anti-inflamatória, cicatrização, vai melhorar a oxigenação celular, oxigenação do corpo todo. Ele vai promover vasodilatação, então quer dizer, vai carregar mais sangue até os tecidos. As células vermelhas vão estar carregando mais oxigênio, então você vai aumentar a perfusão de oxigênio para aquelas células. Melhora também a situação respiratória e ventilatória, então quer dizer, a hemácia vai lá no pulmão pegar esse oxigênio, melhora a parte cardíaca, é muito utilizado na parte cardíaca. Então, o paciente teve um infarto, seria interessante se esse paciente já fosse atendido lá pelo SAMU com o aparelho ligado do braço dele. Por quê? Porque você diminui o sofrimento celular e você ainda melhora a função cardíaca. Pacientes, por exemplo, oncológicos, tem muita dor, que sofrem muito pela intoxicação. Não tem contraindicação para oncológico? Vai ter uma ressaca da toxicidade daquela quimioterapia. Você está falando do ILIB, né? Do ILIB. Vai melhorar a oxigenação. Ele estimula a liberação de uma enzima no nosso corpo chamada superoxidesmutase. Ela é responsável por acabar com o radical livre. Então, quando libera essa substância, ele vai ter uma ação antioxidante. Então, ele vai trabalhar para desintoxicar aquele organismo mais rapidamente. Eu tenho experiência de pacientes oncológicos que demoravam 30 dias para se recuperar após quimioterapia, e em 2 dias estava já comendo de tudo, estava se sentindo bem, e não estava com aquela ânsia, com aquela dificuldade enorme
de seguir a vida dele, né? Porque não come, não dorme, está triste, recebeu uma notícia triste, que é o diagnóstico, que às vezes leva aquilo como se fosse uma sentença, e aí faz uma quimioterapia que dá um baixo astral, a pessoa fica mal, o mal-estar é enorme. A minha paciente, em 2 dias, ela, Lucas, é como se eu tivesse feito, já tivesse passado 30 dias de quimioterapia, quer dizer, acelerou o processo de recuperação dela. Diabéticos também são muito bem indicados para fazer tratamento com a terapia de líquido, porque ela vai diminuir aquela que a gente chama de uma dor neurológica causada pelo excesso de açúcar. Certo. Então dá uma controlada naquilo ali, estimula o pâncreas a produzir a insulina. Tem várias ações. Nas articulações, estimula a produzir os líquidos articulares, e é eles que nutrem a cartilagem. Então, se esse líquido sinovial que nutre a cartilagem está em déficit, está inflamado, se eu for ali estimular ele a se auto-organizar, ele vai fornecer mais nutrientes para a cartilagem. Então ela pode começar o processo de auto-reparação, diminuir essa apoptose, que é a autodestruição da cartilagem, pode melhorar a viscosidade desse líquido, que também promove a lubrificação da articulação. Então, sim, tem uma série de indicações muito importantes na área da saúde, pode ser utilizado em diversas situações. Eu tenho a experiência de colegas que trabalham em hospitais. O colega meu retirou pacientes de coma. O paciente está em sepsemia, né? Foi até interessante, porque ele falou, Lucas, ele mandou pessoalmente para mim. Ele estava com uma câmera termográfica e ele filmou o paciente, né? E viu que ele estava em excesso de temperatura. E aí ele colocou laser nesse paciente. Após 30 minutos, a temperatura baixou. Após meia hora, baixou mais. E aí ele conseguiu fazer só 30 minutos. Ele fez 2 vezes. Foram em 3 semanas, ele conseguiu ir lá 2 vezes, se eu não me engano. E o paciente muito bem. Assim, foi uma surpresa, porque ninguém estava esperando, já era um paciente idoso e tal. Então, assim, a gente se surpreende todo dia com coisas diferentes, coisas raras. Na verdade, não é que é raro, é que a gente usa pouco, né? Então, mostrando que pode ser interessante, a intenção é estimular que se use mais, que se tente mais, né? Porque às vezes já disse para o paciente, não tem que ser feito, tem que ser feito, vamos tentar. É exatamente isso que eu tento passar para as pessoas, né? Obviamente você deve trabalhar também a mudança de comportamento, né? Você trabalha de uma maneira integral, então, porque aplicar todas essas terapias e a pessoa também não mudar os comportamentos que influenciam no resultado também não adianta, né? Eu não sou psicólogo. Eu digo comportamento alimentar. Eu converso bastante com as pessoas para mostrar para elas, para que elas consigam enxergar o que está fazendo adoecer. Se é uma situação, um hábito de vida, cigarro, ela mude, que ela tente ajustar aquilo. Mas eu tenho pacientes que falam, você foi um psicólogo da minha vida. Eu falo, não fui um psicólogo, mas eu sou um humano. Eu sou uma pessoa que, o meu paciente tem o psíquico, eu preciso entender o mínimo disso. Eu falo porque meus colegas, na época de faculdade, todo mundo fala, por que eu tenho que estudar psicologia na faculdade? Por que eu vou estudar bioestatística? Por que eu vou estudar sociologia, fisiologia? Gente, nós estamos falando de lidar com seres humanos. Né? Então a gente tem que entender o comportamento humano, por que ele está assim, para que a gente consiga pensar e raciocinar dentro daquilo ali que pode estar influenciando, causando esse todo. Perfeito. Doutor Lucas, o tempo voou, literalmente. Já chegou ao fim. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal, para o público que nos assiste. Nós temos hoje já um público, uma boa parte de pessoas adultos e idosos. Nós já temos nos acompanhando aí com recados, deixando comentários na página, que eu achei super legal. Muitos idosos comentando, achei super bacana a interação. Então, se você puder deixar, é um público que busca tratamento, que busca qualidade de vida, até mais do que o adulto jovem, porque se preocupa com a longevidade, a gente deveria começar a preocupar antes, né? Então, pensando em todo esse contexto, deixa uma mensagem para o pessoal que está te assistindo. Tá.
Eu costumo falar para as pessoas assim: não desiste, porque se você desistir, nada vai mudar. Se você está sofrendo, se não fizer nada, nada muda, você vai continuar sofrendo. No momento em que você busca algo que ainda não foi feito, há a esperança de que aquilo dê certo e que você fique bem, tá? Essa mensagem, ela se estende a todos, porque a gente se descuida da nossa saúde também no dia a dia, mas às vezes aquela pessoa já tentou tanta coisa e já desistiu. E ela fala, não quero mais. Mas e aí? Você que é filho, vai deixar sua mãe sofrer? Você que é pai, vai deixar o seu filho assim? Sua melhor amiga, um tio, né? Vai lá, insiste, olha, vamos tentar algo diferente. Todo paciente é o amor de alguém, né? Justamente. Exatamente isso. Eu vi uma mensagem muito interessante, se você não se importar, eu gostaria de ler ela. E eu vi isso já tem bastante tempo e eu achei que ela se encaixa muito bem. Acho que ela fala assim: cuide de você como nunca cuidaram e se ame como ninguém nunca te amou. Tudo começa por você. E é verdade. É isso aí. Tudo começa por você. É a pessoa mais importante que tem. Você tá bem, você consegue ajudar todo mundo ao seu redor. É verdade. É a parábola lá do avião, né? Quando vai acontecer lá, acontece algum incidente dentro do avião, a gente tem que pôr a máscara primeiro na gente para a gente conseguir primeiro que apoiar outra pessoa. Vocês que me procuram, às vezes, já estão com seus lares destruídos. Meu marido com problema, filho com problema, filho com problema. E eu falo, tudo isso, vamos cuidar da sua filha, a senhora depois conseguir cuidar. E é impressionante como, quando essa senhora, principalmente a mãe, ela muda, ela melhora, o lar inteiro dela muda junto, melhora junto. O emprego surge que o filho está pegado, a filha que se acerta com o filho, o marido dela que se acerta com o filho. É impressionante. Só quem passou, quem teve sucesso, quem tentou fazer algo diferente, olha esses frutos melhor. Olha, maravilhoso. Acho que a gente fica tocar em dores profundas, porque quem não tem esse tipo de dor, né? Quem não passa por dificuldades. Mas ninguém merece sofrer. Como você falou, é um contexto. Nós somos um ser humano, tudo que impacta no emocional pode desencadear uma doença, que pode desencadear a dor, é uma coisa que puxa a outra. E você tocou agora em pontos que tocam a alma, né? Quem não está passando por algum problema, né? Seja em casa, seja com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, nós passamos sempre por desafios. Então, o cuidar, não esperar a doença chegar em fase avançada, como você falou, eu acho que é a melhor mensagem que você deixa. E obrigada, quero agradecer. A oportunidade. Foi muito legal. Me apresentando o trabalho, mostrando às pessoas que existem técnicas diferentes de grande relevância, de importância, que pode ser conjugado com várias outras terapêuticas para proporcionar excelentes resultados para as pessoas que têm. Sensacional, Dr. Lucas. Pessoal, já segue a página do Dr. Lucas. Qual que é a sua página? Dr. Lucas Mundim, dr.lucasmundim. É isso. Só essa? Tem mais alguma? Não, essa já vai puxar tanto o Instagram quanto o Facebook. Lá tem a clínica, os contatos para te acionar. Tem um contato de agendamento. Legal. Já segue a página do Dr. Lucas, segue a página lá do Conexão Saúde Minas, também da Rota Estúdio, que é a que está gravando aqui, que é o estúdio que nós estamos hoje, que está nos amparando hoje, o André. Conto com a sua participação, com as suas perguntas, com a sua divulgação aí nas redes para nos apoiar e para levar informação de valor, informação científica até as pessoas que precisam. E eu te vejo na próxima quinta-feira.